gente inicia agora esse vídeo falando da transmissão de calor. A gente já viu o que é o tetraedro do fogo, quais são os quatro elementos que compõem a combustão, que são necessários para a combustão: calor, combustível, comburente e a reação em cadeia que mantém tudo isso queimando. Tá? A gente falou especificamente de combustível, falou especificamente de comburente, de calor e como é que o calor se propaga, como é que ele se transmite de um ponto a outro, uma vez que o calor é energia em movimento, né? Aqui fala que calor é energia térmica em movimento que se transfere de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura, em obediência ao primeiro postulado da termodinâmica, princípio da conservação de energia, que defende que os materiais permitirão o trânsito de energia entre seus corpos até alcançar um equilíbrio, ou seja, vai sempre que tiver um corpo mais quente, um mais frio, eles vão fazer uma troca de calor para que alcance o equilíbrio térmico. Isso é a lei da termodinâmica. Normalmente não vai acontecer do calor se propagar do corpo mais quente para o corpo mais frio. Não se pode, porém, confundir calor com temperatura. Enquanto calor é o trânsito de energia térmica de um corpo para outro, ele é medido em joule, caloria, British Thermal Unit, ou BTU, que a gente vê muito aí nos ar-condicionado. A temperatura é a medida da agitação das moléculas de um determinado corpo. E aí a gente vai medir em graus Celsius, em Kelvin ou em Fahrenheit, por exemplo. O que é que a gente tem que entender? Calor e temperatura para o concurso não vão ser a mesma coisa. O calor é a energia em movimento. A temperatura é a medição que você tem da agitação das moléculas. O calor é medido em joule, caloria ou BTU, enquanto a temperatura é medida em graus Celsius, grau Kelvin ou Fahrenheit, tá? Grau Celsius é que a gente costuma utilizar, a temperatura hoje vai chegar a 40 graus Celsius. Importante salientar também que em uma reação o calor pode ser liberado ou absorvido. Quando ele é liberado, classificamos como exotérmica. A combustão é exotérmica, ela libera calor. Quando ele é absorvido para acontecer, a reação é denominada endotérmica. Por exemplo, para fazer um determinado tipo de alimento, você tem que cozinhar ele. Vamos supor que você vai pegar uma carne crua e vai cozinhar ela para ela ficar macia. Isso é uma reação química. Só que essa reação química só acontece se você fornecer calor para ela. Ela não produz o calor. É o contrário da combustão. Como é que o calor se transmite? Ele vai se transmitir basicamente por três formas, tá? A transmissão entre dois corpos ou entre as moléculas de um mesmo corpo sofrerá influência direta do material combustível que está sendo aquecido, da capacidade que o material tem de absorver e reter calor, etc., fornecido pela distância entre a fonte de calor e o material. São conhecidas três formas de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação. Condução. A condução é a transmissão de calor em um corpo sólido que ocorre molécula a molécula por meio do movimento vibratório entre as mesmas que aumenta em decorrência de seu aquecimento. A condução pode ocorrer em moléculas de um só corpo ou entre dois corpos quando eles estão em contato. Quando se coloca uma barra de ferro em contato direto com uma fonte de calor, por exemplo, coloca uma barra de ferro no fogo, percebe-se que em alguns instantes a face ou a parte que não entrou em contato com o calor apresentará um significativo aumento de temperatura. Tem-se então a condução de calor, molécula a molécula dentro do próprio corpo. É o que a gente vê aqui na figura 3. Então, isso é condução. Cada pedacinho, cada molécula que compõe esse corpo, ele começa a vibrar mais rápido próximo do calor, vai se agitando e vai transmitindo para aqueles que estão próximos e vai alcançar até a outra extremidade. Se houver um outro corpo em contato aqui, transmite também para o outro corpo. De outra maneira, ao encostarmos uma chapa metálica aquecida em um material plástico, percebemos que a transmissão de calor entre os dois corpos será tamanha que aquele que é de plástico poderá até mudar de estado físico, ou seja, passa de sólido para líquido, ele derrete.
Nós temos então a condução molécula a molécula entre dois corpos distintos. Tá? Então, além disso tudo, de outra maneira, ainda está dizendo que quando você encosta dois corpos um no outro com temperaturas diferentes, pode causar até a mudança de estado físico, ou seja, de líquido para gasoso ou de sólido para líquido. Dessa forma, conclui-se que a condução ocorrerá sempre em materiais sólidos. Isso pode ser pega de prova. O calor se propaga por condução, por convecção e por indução. A condução ocorre em materiais líquidos. É falso, ela ocorre em materiais sólidos, molécula a molécula. Tá? E é preciso que haja um contato para que ocorra essa condução. E a convecção? Ao contrário da condução, a convecção ela é característica de materiais fluidos. É a transmissão de calor entre fluidos. Gente, o que é fluido? Fluido é aquele material que não tem forma definida. Ele tem a forma do ambiente que ele ocupa. Tá? Então são os líquidos e os gases. Eles não têm uma fórmula definida, uma forma física definida. E aí não importa, a convecção pode acontecer tanto nos gases quanto nos líquidos. Ao aquecermos um fluido, aumenta-se a agitação de suas moléculas e contribui para que a sua expansão, ou seja, o afastamento das moléculas uma da outra e a consequente diminuição da sua densidade. Essa parte aquecida, que é menos densa, ou seja, ela é mais leve do que a parte que está na temperatura normal, ela vai fazer um movimento de subida, desocupando o espaço perto do calor e fazendo com que o fluido frio ocupe esse lugar. Então, se você tem uma chama acontecendo na base de uma panela qualquer, e dentro dessa panela você tem um líquido. Então o amarelo aqui é o fogo, o preto é uma panela e aqui dentro você tem água. À medida que o fogo toca na panela, a panela é de metal, ela é sólido. As moléculas vão aquecendo uma do lado da outra e vão levando esse calor para todo o corpo da panela, para todo o metal. A panela inteira fica quente, mesmo longe da chama, e isso é por condução, porque é um sólido. Já o líquido, aquelas moléculas aqui que aquecem, gente, quando a gente fala de molécula, a gente está falando de pequenos pontinhos. Uma molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água e assim por diante. À medida que você coloca o calor aqui, o que vai acontecer com com essas moléculas? Elas vão se agitar e elas vão ficar mais longe uma da outra. Se ela fica mais longe uma da outra, essa parte aqui ela fica mais leve. E aí o que acontece com a água? Essa parte que está aquecida vai subir, enquanto a parte que está fria vai descer e ocupar esse lugar. Vai fazer um giro, uma convecção. A convecção é esse movimento do fluido que está quente subindo, ascendendo, indo para cima, e o fluido que está mais frio descendo e ocupando o lugar do que estava quente. Isso gira uma corrente de convecção, levando o calor para outras partes do fluido. Isso acontece tanto com os líquidos, como também com o gás, com o ar, por exemplo, perto do fogo. Tá bom? Isso é convecção. Esse fluido mais frio, por sua vez, absorverá calor até o ponto em que a expansão faça que desloque para cima, ou seja, é um ciclo. Enquanto houver aquecimento do fluido, esse ciclo de movimento ascendente do material aquecido e descendente do material frio será mantido. Ou seja, enquanto tiver calor ali fornecido para o fluido, o que é quente sobe e o que é frio vai descer. Em um incêndio, as massas de ar quente e de fumaça que se deslocam do local próximo ao fogo devido à convecção carregam o calor suficiente para aumentar a temperatura em outros cômodos ou pavimentos, possuindo potencial inclusive para incendiar outros materiais combustíveis.
Então, durante o fogo, a gente tem uma figura aqui que demonstra isso. A gente tem a chama, ela aquece o ar aqui. Esse ar quente, ele vai tender a ir para os lugares mais altos e vai subindo. Se ele tiver quente o suficiente, ele vai gerar o início das chamas em outros locais que são longe do fogo, porque ele levou o calor, o ar quente subiu. E o ar frio, especialmente de fora, vai ter uma tendência de entrar para dentro desse ambiente, tá? Isso explica muito o comportamento do fogo. A convecção, ela geralmente apresenta o sentido ascendente, ou seja, na vertical, deslocando-se para cima. Então a convecção sempre vai para cima. Ué, mas você não falou que depois o ar frio desce? Não. O ar frio ou o fluido frio, ele vai ocupar, vindo de qualquer lugar, o lugar do que foi para cima. O movimento é sempre para cima. O que a gente tem uma reposição que pode vir no caso, uma vasilha do ar frio, do líquido frio que está em cima, ou no caso aqui do ar que está do lado de fora. Então, assim, vai variar. O que a gente entende é que a convecção, o sentido dela é sempre para acima. Ocorre em ambientes fechados com a presença de obstáculos físicos que atrapalhem a subida desse fluido, por exemplo, um telhado, uma laje, é possível perceber correntes de convecção que se deslocam horizontalmente, levando o fluido aquecido para longe da fonte do calor, abrindo assim espaço para que o fluido frio ocupe o seu espaço. É tudo isso que a gente falou. Se está aqui confinado e não tem como subir, ele vai andando meio de lado, girando, quente, frio, até que ele consegue subir em determinado local e ir para os locais mais altos. Isso é convecção. A irradiação é a terceira forma de transmissão de calor e é aquela que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas emitidas pela fonte de calor ou substâncias aquecidas. Nessa forma de propagação, as ondas eletromagnéticas se deslocam pelo espaço vazio, inclusive no vácuo, não necessitando de continuidade molecular, ou seja, para fazer condução entre a fonte irradiadora e o material exposto. É o que acontece, por exemplo, gente, no sol ou numa fogueira. Você acende uma fogueira, você não precisa ficar encostando na fogueira para que o calor te alcance. Às vezes você tem que ficar afastado até uma determinada distância para não se queimar. Você não está em contato com o que está na combustão ali, com o material combustível, ou seja, não é condução. Você não está em cima para receber as convecções, o ar quente que está subindo, mas você está recebendo um calor. Esse calor vem de ondas eletromagnéticas produzidas na combustão. Essas ondas vão transmitir um calor e ele é por irradiação. É o que o Sol faz. O Sol está a milhões e milhões, são 150 milhões de quilômetros da Terra, a distância do Sol. E não tem molécula, é vácuo. Como é que esse calor chega? Por irradiação, tá? Por não depender do meio para se propagar, a irradiação em um incêndio consegue atingir materiais que estão distantes do foco. Outra característica das ondas eletromagnéticas é se propagarem em todas as direções, sendo que a intensidade em que os corpos vão receber essa energia vai estar relacionada à distância da fonte do calor. O que significa isso? Quanto mais perto, mais calor recebe por irradiação. Quanto mais longe, menor a quantidade de calor. Outra coisa, o calor irradiado ele vai em todas as direções. O calor irradiado ele não vai só para o lado, ele vai para todas as direções, tá bom? Essa é a diferença. E a convecção? A convecção vai para cima. O ar quente ou o fluido quente ele fica mais leve e ele vai subir. E na condução? A condução não importa, depende do material. Se você pega uma parte de uma barra de ferro e aquece ela nesse ponto, você coloca uma chama aqui, então o calor vai se propagar na outra direção, molécula a molécula. Mas seguindo com a condução. Isso ocorre porque as moléculas do ar absorvem parte do poder calorífico emanado pelas ondas eletromagnéticas. Dessa maneira, traçar uma tática de combate a incêndio que envolva a retirada de material do ambiente sinistrado contribuirá sobremaneira para evitar a pirólise e posterior ignição dos mesmos pelo efeito da radiação. O que significa isso aqui, gente? Eu vou simplificar. Como o calor se irradia, mesmo não tendo contato, existe o risco
de, por exemplo, no caso de duas edificações, uma edificação distante, ela começar a aquecer a ponto de gerar pirólise dos materiais e o calor provocar a combustão mesmo sem contato da chama. Então você tem que traçar uma estratégia ou retirando material combustível que está aqui perto, que pode aquecer, levando ele para longe, ou resfriando esse outro local para evitar que o calor irradiado lá da fonte inicie um incêndio em um local completamente diferente e distante. Tá bom? A gente tem aqui rapidamente passando por reação em cadeia, e aí ele tem um conceito um pouco mais técnico, mais complexo, mas a lógica é bem simples. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele tá discorrendo sobre o que é a combustão. Fala assim, a queima do material durante o processo de combustão vai liberar subprodutos que são considerados intermediários reativos, isso é muito química, tá? Compostos, dentre outros materiais, por radicais livres e íons instáveis decorrentes da decomposição das moléculas do combustível, ou seja, o combustível é quebrado em materiais instáveis, que são intermediários. Esses intermediários, quando em contato com o calor, gerado com o calor gerado pela própria queima do combustível, possui a capacidade de se reagrupar entre si e com o próprio oxigênio e alcançam a estabilidade. Ou seja, combustível, quando ele sofre a influência do calor, ele se quebra em materiais intermediários, que, aproveitando o próprio calor, vão se unir com o oxigênio para alcançar o que? A estabilidade, com o oxigênio entre si. Durante esse processo ocorre a liberação de mais energia, por isso que é uma reação exotérmica. Então, enquanto o combustível é quebrado pelo calor, pode ser a pirólise, a vaporização, gerando compostos que reagem com o calor e o oxigênio, alcançam a estabilidade, produzindo subprodutos finais, como a água, o gás carbônico, ele também gera energia. E essa energia é gerada como? Na forma de luz e de calor. A luz é a chama, o calor é a energia em movimento que está passando para o ambiente. E isso vai retroalimentar o processo, ou seja, gera mais energia que vai fazer o combustível continuar quebrando, formando materiais intermediários que reagem entre si, o oxigênio, liberando mais energia e produtos estáveis, e a energia produzida vai quebrar novamente o combustível assim por diante. É uma reação em cadeia, é um ciclo, fazendo com que novas moléculas sejam quebradas, formando novos intermediários reativos de manutenção, ciclo de queima, até que ocorra o exaurimento, ou seja, isso vai continuar até que acabe o combustível ou o comburente, ou haja uma interferência externa para acabar com aquela queima. Na prática, a reação em cadeia é a combustão gerando um calor suficiente para manter a própria combustão. Seguindo, a gente vai para o conceito de pontos de combustão. O que são pontos de combustão? São temperaturas específicas em que algo vai acontecer em determinado combustível. Tá? Primeiro, a gente tem um ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? É aquela temperatura que o material combustível passa a liberar uma pequena quantidade de vapores. E esses vapores combustíveis, que possuem a capacidade de entrar em ignição, ou seja, de entrar em combustão, quando tem o contato com uma fonte de calor, com uma fonte de ignição. Porém, em decorrência da baixa quantidade de vapor liberado, quando se afasta a fonte de calor, as chamas não se mantêm. Ou seja, o ponto de fulgor é aquele em que o material combustível é a temperatura em que ele começa a produzir vapores que podem incendiar se for colocado uma fonte de calor nele, mas se tirar a fonte de calor, para a combustão, porque ainda são muito poucos vapores, tá certo? Dessa forma, o ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um material que é líquido ou sólido emite vapores em quantidade suficiente para formar com o ar uma mistura capaz de ser inflamada por um agente ígneo, ou seja, por uma fonte de ignição por calor, ocorrendo uma queima rápida que não se mantém. O aporte de combustível não é suficiente para manter as chamas. Então, isso é o ponto de fulgor. Você tem um material, você coloca nele fogo,
e ele começa a ter chamas, porque ele está produzindo vapores naquela temperatura específica. Pode ser 10 graus, pode ser 20 graus. Isso é para cada material. Tem material que o ponto de fulgor dele é 15 graus, tem material que é 500, tá? Então ele gerou vapor, você põe o fogo ali, ele começa a ter um incêndio. Você retira o fogo, a chama desaparece. Então é o ponto de fulgor. Depois a gente tem o ponto de combustão, que é o próximo. Nesse caso, você tem vapores e se você coloca a fonte de calor, começa a combustão, igualzinho no ponto de fulgor. Só que se você retirar aquela fonte de calor, ele vai continuar as chamas, porque já tem vapor suficiente. A temperatura ali, ela já é suficiente para produzir os vapores que vão manter a combustão. Então imagina que você pegou um palito de fósforo e um papelão bem grosso. Você vem com o palito de fósforo e acrescenta calor no papelão. Começa a ter uma chama no papelão, na hora que você tira o palito de fósforo, que é a fonte de calor, a chama apaga, porque os vapores ali não são suficientes, tá? Se é uma temperatura que causa isso, essa é a temperatura do ponto de fulgor. Ao contrário, se você pega um papel bem fino, você coloca o papel higiênico, traz o palito de fósforo naquela pedaço de papel higiênico, e ele começa as chamas. Se você retira o palito de fósforo, a chama permanece, quer dizer que acontece ali, o ponto de combustão do papel já foi alcançado, está gerando vapores suficientes para manter a combustão. O que é o conceito? Ao alcançar o ponto de combustão, o combustível passa a liberar vapores combustíveis suficientes para entrar em ignição, em contato com o agente ígneo, com a fonte de calor, manter a combustão de forma autônoma, ou seja, mesmo após a retirada da fonte. Nesse ponto dizemos que a combustão ela é autossustentável. No ponto de combustão é a temperatura em que a combustão vai ficar autossustentável. Lá no ponto de fulgor ela não é autossustentável, tá? Dessa maneira, o ponto de combustão é caracterizado como a menor temperatura na qual um material, que é líquido ou sólido, emite os vapores em quantidade suficiente para formar com o ar uma mistura capaz de ser inflamada por uma fonte de calor ou um agente ígneo, produzindo uma queima contínua. Vai evoluindo, tá certo? E o ponto de ignição, que é o terceiro, é o mais forte de todos. Ele é o quê? Aquela temperatura que você não precisa nem pôr o calor. Só o fato de você ter o vapor que encontra o oxigênio já vai gerar a chama automaticamente, sem que você acrescente ali um fósforo, que você tenha uma faísca ou alguma coisa do tipo. Ou seja, aqueceu tanto que os vapores já estão no nível de encontrar o oxigênio, que é o comburente, e iniciar a combustão. Ponto de ignição é atingido quando o combustível é aquecido de forma gradual até uma temperatura que permite os vapores dele se incendiarem mesmo sem a presença de uma fonte de calor ou de um agente ígneo. A tabela 2 traz exemplos desses pontos de fulgor, combustão e ignição de alguns materiais. Então aqui eu acho que eu consigo explicar para vocês um pouquinho melhor. Ó, madeira. Imagina uma madeira branca, aquele pinho de caixote de frutas. O ponto de fulgor ele só vai gerar gases a 225 graus. Se a 225 graus você colocar um fósforo, vai começar a queimar. Se você tirar imediatamente, ele vai apagar. Até que a temperatura chegue a 265 graus. Nessa temperatura, ele já gera gases e vapores suficientes que, se você colocar fogo, ele vai incendiar. E se chegar a 280 graus, você nem precisa pôr uma fonte de calor. Ele automaticamente vai pegar fogo sozinho. É um exercício simples que eu acho que todo mundo vai compreender na mente. Você vai lembrar de um fogão de lenha ou de uma chapa de metal, uma panela bem quente, que você joga um papel. Na hora que você joga o papel ali em cima, ele automaticamente começa a escurecer e gerar uma fumacinha, gerar vapores. Isso ali é uma pirólise. O calor está quebrando e gerando gás que pode incendiar. Só que ele demora um pouquinho até que ele realmente pega fogo, mesmo sem chama. Quando ele pegou fogo é porque gerou tanto vapor, a temperatura ficou tão alta que ele chegou no ponto de ignição. Ele vai incendiar mesmo que você tenha um contato direto da chama. O mesmo vale para todos aqui os outros componentes. O papel, a gasolina, ela já gera vapores que podem começar a iniciar um incêndio se você aplicar o calor, mas vai apagar se você tirar
a menos 40 graus, a menos 20 graus a gasolina, se você colocar fogo, o palito de fósforo nela, ela já vai manter a combustão, porque ela alcançou o ponto de combustão. E se chegar a 227 graus dentro de um ambiente, por exemplo, dentro do forno, você consegue chegar. Se você põe uma pequena vasilhinha com gasolina dentro do forno elétrico e ele chegar a 227 graus, vai pegar fogo automaticamente. Essa é a ideia dos pontos de combustível. Por que isso aqui é importante, Rafael? Imagina que tem um fogo num apartamento. Imagina um apartamento, tá? Você tem um prédio de apartamento, com vários apartamentos, vamos pôr aqui 3 andares, e começa um incêndio no andar de baixo. Tá, o fogo está aqui no andar de baixo. Tchá, tchá. Por condução, aqui fica tão quente, esse piso aqui de baixo, ele tá, da laje, ele fica tão quente que ele ultrapassa 280 graus. Aí tem um guarda-roupa aqui. Esse guarda-roupa é de madeira. Se o piso do apartamento de baixo chegou a 280 graus, o que vai acontecer? Vai começar imediatamente, chegou no ponto de ignição, a madeira vai incendiar aqui dentro no apartamento de cima, mesmo que a chama não esteja alcançando. Isso foi por condução. Da mesma forma, se a janela aqui ela se quebra e a corrente de convecção, quer dizer, o ar quente, ele vai girando aqui e ele entra para dentro da outra janela, o que acontece porque a fumaça vai de lado. E se acumula aqui o ar quente, se esse ar chegar a 280 graus, a cortina, o próprio guarda-roupa, a cama também vai incendiar. Então, por meio desses pontos de ignição, você sabe o risco que você está correndo no combate a incêndio durante um incêndio, por exemplo, em edificações. Tá? Por fim, você tem o ponto de ebulição. Aí na física, se você, a físico-química, você for estudar, tem ponto de ebulição, ponto de solidificação e assim por diante. Mas para a gente aqui, o ponto de ebulição é a temperatura na qual um vapor iguala a pressão da atmosfera. Como consequência, tem-se a vaporização turbulenta do líquido com formação de bolhas. Antes de atingir o ponto de ebulição, a evaporação era um fenômeno de superfície, agora passa a ser um fenômeno tridimensional. Significa o que, Rafael? Traduz para mim. Se você tem uma vasilha de água sendo aquecida com fogo, está dentro daqui uma panela, está aquecendo. A água vai aquecendo, aquecendo. Aqui na superfície ocorre uma pequena vaporização. Ela não é muito grande, porque a pressão atmosférica mantém o líquido como líquido ainda. Mas vai chegar uma temperatura, que é o ponto de ebulição, em que essa pressão aqui ela fica maior que a pressão atmosférica. E aí o gás, o líquido, ele vai virar gás automaticamente, vai gerar bolhas. É quando a água ferve. A água ferve, no ponto de ebulição dela é 100 graus. Os outros elementos da mesma forma. Então o que é isso? Quando a temperatura ela é suficiente para transformar o líquido em gás. Isso é ponto de ebulição. Líquido para gás, aquela temperatura específica que isso acontece. Tá? Diante disso, a gente tem os tipos de combustão, os tipos de queima. Quais são os tipos de combustão? A gente tem, primeiro, no que se refere à liberação de produtos durante a combustão, a gente tem combustão completa. O que é isso? É aquela em que as moléculas do combustível, quando aquecidas, reagem completamente com o comburente, não liberando o resíduo decorrente da queima, mas somente dióxido de carbono e água. A combustão completa é aquela queima perfeita, em que todo o combustível ele desaparece após a queima e vai produzir gás carbônico e água. Lembra lá da fórmula da combustão? Vou repetir para vocês aqui para a gente não esquecer. A combustão é combustível mais oxigênio, que é chamado de comburente, recebe o calor de ativação. Nós temos uma reação química que vai produzir H2O, água, e gás carbônico. Esse é o produto perfeito da combustão. E ainda gera de lambuja energia, que é calor e luz. Tá? A luz é chamada de chama e o calor é energia em movimento. Isso é a combustão. E a combustão completa é aquela que todo combustível
é consumido, transformado em água, gás carbônico e energia. Não vai ficar nada. Essa regra não se aplica a combustíveis orgânicos, por exemplo, aqueles derivados do petróleo. Haja vista que a combustão completa de alguns polímeros, por exemplo, os poliuretanos, PVC, há liberação de ácido tal, nitrilas e outras substâncias com alto grau de toxicidade. Alguns combustíveis nunca vão ter combustão completa, que é o caso aqui desses que estão citando. A combustão completa caracteriza-se como uma situação ideal, que dificilmente será encontrada nos incêndios em geral. Isso é claro, porque sempre vai deixar resíduo. Ou a fumaça vai produzir mais coisas além de água e gás carbônico, ou vai deixar resíduos sólidos, como a cinza e outros materiais que não incendiar. Devido à carga de incêndio superar a capacidade de combinação das moléculas com o oxigênio, verificamos também a formação de monóxido de carbono. Às vezes, falta oxigênio, e se a gente tem que a produção é H2O, a produção da combustão, mais CO2, se faltar CO2, ao invés de produzir o gás carbônico, vai produzir, que é o dióxido de carbono, porque 2 óxidos de carbono, você pode ter uma falta de oxigênio e gerar um monóxido de carbono. O monóxido de carbono não é característico da queima completa, tá? Gerou monóxido de carbono não é queima completa, é queima incompleta, ok? Seguindo, devido à carga de incêndio superar a capacidade de combinação das moléculas ali na combustão, verificaremos também a formação de monóxido de carbono, que é uma substância instável e continuará reagindo com oxigênio em busca da estabilidade para formar o CO2, dando continuidade dessa forma à reação em cadeia que mantém a queima. Como exemplo de queima completa, temos a chama dos fogões e maçarico. Então, me dá um exemplo de queima completa. Lá no seu fogão a gás ou no maçarico, você tem a queima completa do combustível produzindo água e gás carbônico e nenhum outro resíduo. A regra, senhores, é a combustão incompleta. O que é a combustão incompleta? É aquela que libera resíduos provenientes do material combustível que não foram totalmente consumidos durante a queima. Esses resíduos são compostos por intermediários reativos, ou seja, não é o resto propriamente dito como cinza, que não reage mais. Faltou, por exemplo, oxigênio, então gerou substâncias que, se entrar de novo em contato com o oxigênio, elas ainda vão continuar queimando, como é o caso do monóxido de carbono. E elas têm a capacidade de continuar se decompondo e reagindo com o oxigênio. Então, a queima incompleta, a combustão incompleta, ela gera produtos intermediários que ainda podem queimar. A queima completa, ela gera água e gás carbônico. Água não é combustível, ao contrário, ela interrompe o processo de combustão. Se a gente joga água no fogo, não apaga, tá? E o gás carbônico também. O gás carbônico, ele não reage no fogo. Se você jogar gás carbônico no fogo, você apaga. Tanto é que a água e o gás carbônico, que são produtos da queima perfeita, da queima completa, são agentes extintores. Eles apagam o incêndio. Já aquilo que é produzido na queima incompleta, eles continuam reagindo com oxigênio, continua sendo combustível. Esse processo continuará para a manutenção do incêndio, haja vista que produzirá mais chamas e calor. Os resíduos formados possuem grande capacidade de se incendiar e são componentes da fumaça do incêndio. Por essa razão, quando nos deparamos com um incêndio estrutural, ou seja, em um prédio, uma residência, a análise do ambiente prévia antes da efetivação de qualquer medida para se debailar o foco de calor é crucial. Por quê? Porque se você, com o avançar da queima do oxigênio do ambiente, vai diminuindo, ou seja, você está queimando, o oxigênio diminui, com ele vai diminuindo também a intensidade da chama até chegar ao ponto em que ela para de acontecer, não tem mais fogo. Então, o que vai produzir ali dentro são queimas incompletas, vão ter muitos subprodutos de uma queima que não terminou porque faltou oxigênio. E aí, de repente, se você abre aquele ambiente, deixa o ar entrar e o oxigênio entra, você tem ali muito combustível incompleto, ou da queima incompleta, que está bem quente. Quando ele entra em contato com o oxigênio, a queima é muito forte, ela é muito explosiva, ela é muito agressiva e pode gerar explosões. Tá? Por isso é importante você tomar esse cuidado.
Entendendo a fumaça daquele ambiente, se ela está saturada de substâncias que são produzidas pela queima incompleta, como radicais, íons estáveis, carbono, etc., capazes de incendiar. Essa fumaça também é alimentada por vapores combustíveis liberados da pirólise dos materiais do ambiente, que continua ocorrendo mesmo sem a presença da chama, já que está quente, está decompondo ainda o combustível. Dessa forma, qualquer entrada de ar mal planejada pela guarnição de incêndio pode ser suficiente para causar um comportamento extremo do fogo, denominado backdraft, que é a explosão da fumaça saturada de vapores. Tá? Então, quanto à classificação da combustão, quanto à liberação de produtos, ela é classificada como completa, que é aquela em que é liberada apenas CO2 e água, e incompleta, quando falta, a combustão não é completa por falta de oxigênio e vai gerar produtos que ainda são inflamáveis, tá? E quanto à velocidade, completa e a incompleta. Vamos pegar a combustão incompleta, eu vou mostrar um vídeo aqui de uma combustão incompleta. O que é o backdraft, para vocês entenderem por que é perigoso esse tipo de situação no combate a incêndio. Então a gente tem aqui um incêndio em que a queima rápida já ocorreu lá dentro, o material combustível continua aquecendo, produzindo a pirólise, produzindo vapores inflamáveis, mas o consumo, a quantidade de oxigênio disponível já diminuiu e a gente tem essa fumaça grossa, essas lufadas de fumaça. Isso daqui é característico da queima incompleta, que os materiais que estão aqui não é gás carbônico e água, são produtos que são ainda reativos e se ele tiver contato com o oxigênio, ele vai explodir. Olha só, se alcançar a mistura ideal, olha o que aconteceu. Aquela fumaça, ela se incendiou e explodiu porque era uma queima incompleta, tinha muito combustível e gerou ali um ferimento grave, queimaduras na guarnição de bombeiros que estava combatendo o incêndio. Então, o bombeiro ele aprende a identificar naquela situação que ele não deve ficar ali perto, porque muito provavelmente vai acontecer ali uma explosão, porque quando o oxigênio atingir aquela mistura, se tiver o calor adequado, vai ocorrer então a reignição daquele material que é proveniente de uma queima incompleta, ok? Então vamos seguir? Outra classificação da combustão é quanto à velocidade. Combustão viva e lenta. Combustão viva é aquela que apresenta chamas decorrentes da queima de gases ou vapores presentes no ambiente sinistrado. Então é a queima que tem chama. Ela é combustão viva. A gente viu a classificação quanto a resíduos, se é uma queima completa ou incompleta, tá? Pelo acentuado fluxo de calor, quantidade de energia térmica liberada, gerado pela chama, esse tipo de queima influencia diretamente a intensidade e o comportamento do incêndio, tá bom? Então é aquela chama comum, tem muito calor, tem muito oxigênio, tem muito combustível. Mas existe um outro tipo de combustão que é a lenta. Qual que é a combustão lenta? É aquela que tem ausência de chamas e presença de incandescência, que a gente chama de brasa. Nessa combustão, assim como na viva, também há a produção de luz, calor e fumaça, mas a gente não tem chamas. As brasas podem significar tanto o início quanto o fim da chama. Ou seja, você pode ter brasa ali porque está acabando o material combustível, ou você só pode ter brasa ali porque acabou o oxigênio. Você tem que ficar atento. Devemos dispensar uma atenção especial à incandescência na fase final do incêndio por duas razões. Então, na fase final do incêndio, você tem que ficar atento ali a essa questão das brasas por duas situações. Primeiro, a possibilidade dessas brasas, mediante mais oxigênio ser fornecido, iniciar novamente a queima viva. Então, pode ser que tenha brasa ali porque está faltando oxigênio. É aquele vídeo que a gente viu, tem que tomar cuidado. Tá? E aí pode voltar a apresentar chamas. Ou porque existe uma alta produção do monóxido de carbono, ou seja, está faltando oxigênio, em vez da queima ser completa, a gente está produzindo monóxido de carbono. E essa é uma substância altamente letal para o ser humano, pois ela impede o carregamento ou o carreamento de oxigênio pelas hemácias, as células do sangue. Aproximadamente 10% da massa do combustível é convertida em CO2. Pode cair isso aí numa provinha.
aproximadamente 10% da massa do combustível é convertida em CO2. Verdadeiro ou falso? É falso. Então, na queima lenta, que tem ausência de chamas, pode estar sendo produzido muito monóxido de carbono. Ele é perigoso porque ele continua sendo inflamável. Se tiver muito quente e entrar oxigênio, ele vai queimar, vai causar aquela explosão que a gente viu, o backdraft. E ele ainda é muito tóxico. Se ele for respirado, ele vai provavelmente asfixiar quimicamente a pessoa, tá? A combustão lenta é facilmente visualizada em incêndios envolvendo materiais porosos, como lã e algodão. Quer dizer, o algodão, a lã, ele queima muito devagar, não gera muita chama, gera mais brasa. Os incêndios de materiais orgânicos depositados abaixo da superfície, denominados incêndios de turfa, por exemplo, ou incêndios subterrâneos, também são exemplos de combustão lenta. Por quê? A combustão lenta, então, ela vai acontecer quando houver ausência de oxigênio, principalmente. Da mesma forma que quando é a combustão incompleta, ok? E a combustão espontânea, que é o terceiro tipo quanto à velocidade? A espontânea foge à regra dos demais tipos de combustão por apresentar particularidade de não necessitar de fonte externa de calor. Processa-se em decorrência de uma lenta oxidação do material combustível exposto ao ar. Pode ocorrer em materiais como o fósforo branco, que entra em combustão sem a presença de fonte externa de calor ao atingir 20 graus Celsius. Ou em processo de decomposição de matérias orgânicas, como por exemplo em amontoados de algodão e cortumes. Esse processo pode levar várias horas ou até dias e necessita de um conjunto crítico de condições ambientais para a umidade relativa, tanto umidade relativa do ar e temperatura, para que possa ocorrer. Gente, combustão espontânea são casos específicos. Ocorre principalmente em material orgânico em decomposição, com a produção de metano, que é um gás inflamável, e ao mesmo tempo as bactérias vão consumindo a matéria orgânica e aquilo gera calor. Esse calor vai aumentando, aumentando, até que em contato com as próprias substâncias combustíveis geradas naquele processo químico, você tem uma combustão espontânea, tá certo? Também acontece com o fósforo branco. O fósforo é um material da tabela periódica e ele puro não pode ter em contato com o oxigênio. Se você tira ele de uma vasilha, tira a tampa e coloca ele em contato com o oxigênio, ele começa a incendiar imediatamente. Tá bom? Explosão. Conceitua-se explosão como uma expansão repentina e violenta por um combustível em estado gasoso ao entrar em contato com uma fonte de calor. Essa ignição se dá em altíssima velocidade, formando uma onda de choque que se propaga de forma radial em todas as direções. Ou seja, um combustível gasoso entra em contato com uma fonte de calor, Um combustível gasoso entra em contato com uma fonte de calor, formando uma onda de choque que se propaga em todas as direções. As explosões são classificadas de acordo com a velocidade do seu deslocamento, ou seja, explosões com deslocamento maiores que 340 metros por segundo ou supersônicas são denominadas detonações. Então, se cair na prova, a detonação é aquela explosão com deslocamento de ar superior a 340 metros por segundo, também chamada de supersônicas. Verdadeiro. Nesse tipo de explosão, além da presença da onda de choque, haverá a presença de forte estrondo ou estampido, um barulho muito forte. Numa detonação, o choque comprime o material, aumentando assim a temperatura até o ponto de ignição. O material inflamado reage através do choque e libera energia que suporta a propagação do choque. Ou seja, você comprime, gera uma temperatura muito alta que gera uma ignição do material combustível. Tá? As explosões com velocidades de deslocamento inferior a 340 metros por segundo são classificadas como deflagrações. Então, enquanto a detonação, também chamada de supersônica, é aquela acima de 340 metros por segundo, as que ocorrem abaixo de 340 metros por segundo de deslocamento de ar são classificadas de deflagrações. As explosões de fumaça e de GLP são deflagrações. Aquele vídeo que a gente viu agora de um
Backdraft é uma deflagração. Da mesma forma do gás de cozinha, gás de efeito de petróleo, não é uma detonação. Essa combustão ela é subsônica, ou seja, abaixo da velocidade do som, se propaga através da condutibilidade térmica, ou seja, o material quente aquece a camada seguinte do material frio e o inflama. Enquanto a detonação, o material é comprimido até gerar a temperatura em que ele vai ter a ignição e explode, na deflagração, o material é aquecido camada por camada. Já a fumaça, tratando de fumaça, possui sua composição em inúmeros materiais combustíveis. Por exemplo, ela advém da queima incompleta, então ela vai ter o monóxido de carbono. Dessa forma, ao se acumular em um ambiente fechado, a fumaça aquecida estará suscetível de queimar de forma súbita e repentina. A essa explosão dá-se o nome de backdraft, que é aquilo que a gente viu. A fumaça ela acumula, ela tem calor, ela tem material combustível, mas está faltando oxigênio. O oxigênio entrou naquela conta, ele entrou naquele sistema, a gente tem uma explosão chamada de deflagração, também conhecida como backdraft. De modo geral, os gases só alcançarão a ignição quando atingirem uma determinada concentração, quando misturados ao oxigênio. Se a quantidade de gás for menor do que a adequada, não haverá queima. Da mesma forma, se for acima da recomendada, o combustível não entrará em ignição. Lembra lá dos limites de inflamabilidade? A mistura pobre é aquela que tem pouco combustível e a mistura rica é aquela que tem excesso. Nesse caso, não vai ter combustão, não vai ter explosão. Ela só vai acontecer no limite de inflamabilidade, entre o limite de inflamabilidade inferior e superior, naquela faixa de inflamabilidade. Desta forma, a explosão dos combustíveis em estado gasoso dependerá da faixa de inflamabilidade de mistura entre esse e o oxigênio, na verdade o ar. A gente tem aqui na tabela 1 alguns exemplos, a gente já viu isso, tá? Lá na parte específica. É possível perceber da análise da tabela o quanto é importante a abordagem correta de um incêndio confinado por parte das guarnições, especialmente no que diz respeito à entrada de ventilação do ambiente. Então, gente, tenha isso em mente em qualquer questão dessa prova. Quando ele for tratar da entrada do ambiente de uma guarnição de combate a incêndio, sempre vai ter que estar atento ao limite de inflamabilidade, porque se você fornecer oxigênio, você pode ter ali um grande problema. Você vai ter uma explosão do ambiente, porque ele está com a queima incompleta, está cheio de combustível e calor. Tá? Percebe-se que é preciso, por exemplo, pouco mais de 12% de monóxido de carbono na fumaça para que ela possa se inflamar, o que significa que grande parte dos incêndios estruturais enfrentados pelo Corpo Bombeiro terão essa característica. É aquela tabela que a gente viu lá atrás, eu não vou voltar nela não. Quando fala lá dos combustíveis gasosos, depois você dá uma olhadinha aí no material de vocês. Existe ainda deflagrações decorrentes da presença de combustível sólido minimamente particulado em suspensão no ar atmosférico, como por exemplo o trigo nos moinhos, pó de soja, o milho em silo, leite em pó, em silos, leite em pó, etc. Como assim, Rafael? Os pós orgânicos, leite em pó, farinha de trigo, maisena, se ele for jogado no ar fazendo aquela poeira que aumenta a superfície de contato com o oxigênio, se tiver ali uma fonte de calor, você pode ter uma explosão também, é uma deflagração, tá? Só que ela não vai ser por combustível líquido, ela é por combustível sólido, bem particulado, bem uma poeira bem fina, tá? Essa faixa de inflamabilidade dependerá de diversos fatores, entre os quais o tamanho da partícula, a umidade do ar, o tempo em que ela vai ficar suspensa no ar e a concentração de oxigênio. Isso, gente, é um alerta importante, pode cair na prova, né? Por exemplo, o aumento da produção agrícola, da expansão das áreas agrícolas com o aumento da produção de grãos, também provoca o aumento da construção de silos de armazenamento que podem causar explosões devido ao material orgânico particulado suspenso no ambiente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Partículas orgânicas em forma de poeira pequenas dispersas no ar podem explodir. Torna-se importante salientar que os materiais explosivos, independente de se eles vão se deflagrar ou detonar, lembra, deflagrar é abaixo de 340 metros por segundo de deslocamento, detonar acima, supersônico, subsônico. Independente da forma, produzem grandes quantidades de gases quentes e alguns deles trazem em sua composição o próprio
oxidante, ou seja, o comburente, o oxigênio, ou seja, queimam sem consumir o oxigênio do ambiente. Vou te dar um exemplo de um míssil balístico lançado por um país em guerra, por exemplo, a Rússia contra a Ucrânia. Ele, dentro do material que vai detonar, ele tem substâncias que com o calor elas vão quebrar e produzir oxigênio. Ele não precisa do oxigênio do ambiente para explodir. É o que acontece, por exemplo, no torpedo, que é lançado de um submarino embaixo d'água. Ele encontra um navio, ele vai detonar e explodir. Uai, mas é debaixo d'água, não tem oxigênio. O oxigênio não precisa dele para ter a combustão, para ter lá o tetraedro do fogo? Sim, precisa. Só que ali dentro tem substâncias que, quando elas esquentam, elas geram oxigênio livre e ele alimenta a combustão e a detonação. Esses explosivos inflamados podem funcionar, por exemplo, sob a água, o que nos leva a concluir que, mesmo aplicando grande quantidade de água, os incêndios envolvendo explosivos, em regra, se manterão. Fique atento a isso, tá? Os tipos de estímulos energéticos que podem iniciar uma explosão são... isso aqui também pode cair numa provinha. Quais são os estímulos energéticos que podem iniciar uma explosão? O impacto, uma pancada, por exemplo, você bater um martelo num prego, vai gerar uma fricção ali que vai gerar calor. O próprio fogo ou material aquecido. Um excesso de pressão, se você aumenta demais a pressão dentro de um gás, dentro de um vaso de pressão, por exemplo, de um botijão, você coloca gás demais ali dentro, ele vai romper. Quando ele rompe, ele gera o gás uma vez, se tiver calor, vai explodir. Uma descarga elétrica. Radiação eletromagnética, no caso de dispositivos eletroexplosivos, isso aqui são, no caso, já de armas de guerra mesmo, que é feito para explodir. Um ataque químico, tudo isso pode gerar uma explosão. Como assim? Reações químicas geram calor. Se o calor gerou calor, você pode incendiar um ambiente, tá certo? Você pode, por exemplo, criar uma decomposição da água através da eletrólise, você vai produzir hidrogênio e oxigênio. O oxigênio é o comburente, o hidrogênio é um combustível muito eficiente. Além disso, você gera calor ali, tudo isso vai gerar o quê? Um ambiente explosivo, ok? Seguindo aqui, tem uma questão de cuidado que o comandante de incidente deve ter, no caso de explosões, quando ele está atendendo uma ocorrência específica. Eu achei isso daqui um pouco fora do contexto, eu não vou falar. Dei uma lidinha aí, tente puxar alguma coisa, mas é só tomar cuidado, levar em consideração direção de vento, área de risco, priorizar, evitar que o incêndio pegue em explosivos e coisa do tipo, tá? Antes de começar, propriamente dito, no combate ao incêndio, nós vamos finalizar aqui com esses dois conceitos, que é o tipo de chama, tá? Para melhor compreensão das características apresentadas pelas chamas presentes em incêndio, faz necessário que preliminarmente conhecemos o conceito de zona de reação da chama, quer dizer, onde ela vai acontecer. Era em que os vapores irão se misturar com o comburente. Passemos à abordagem. A chama difusa é um tipo de chama no qual o combustível e o comburente são transportados por meio do processo de difusão de lados opostos da zona de reação em decorrência de diferente concentração entre os dois elementos. Representam o tipo de chama predominante nos incêndios combatidos pelo corpo de bombeiros, a chama difusa. Difusão é um processo na qual moléculas presentes ou misturas se movimentam de uma área de alta concentração daquela substância para de baixa concentração. Agora eu vou traduzir isso para vocês. Vamos lendo. No processo de formação da chama difusa, o oxigênio irá se movimentar até a zona de reação em decorrência da diferente concentração da referida substância. O combustível é transportado pela mesma razão da zona de reação, momento em que os dois elementos se misturam na concentração adequada para que haja combustão. E caso haja contato com alguma fonte externa de calor, irão queimar. Então a gente tem aqui uma chama da vela, só está dizendo que o movimento do oxigênio é em direção à zona de reação, quer dizer, o oxigênio vem do ar em direção ao ponto em que ele vai se misturar com o combustível, porque aqui tem muito combustível e o combustível vai em direção à área que tem menos combustível. Isso é difusão. Lugar que tem mais para o lugar que tem menos. Onde tem muito combustível, vai em direção aonde não tem combustível, em todas as direções. Da mesma forma, o ar vai preencher aqui esse ambiente, porque aqui tem mais combustível e menos ar. Quando eles se encontram e fica ali na concentração correta, a gente tem a zona de reação. Ok? Há uma chama difusa
há na chama difusa uma diferença de sua coloração que representa um tom azulado na zona mais próxima à base e uma coloração amarelada na ponta. Aqui a gente vê na figura. Isso se deve ao grau de reação do combustível com o comburente. Quanto mais azulada a chama estiver, melhor será a mistura entre os elementos e menos resíduo ela gerar. Então aqui na parte azul tem uma mistura melhor do oxigênio do ar que vai em direção à chama e do combustível oriundo aqui da pirólise da parafina que vem em direção ao oxigênio. Então aqui a zona perfeita, a queima é mais perfeita. A zona azulada da chama difusa representará a característica de chamas pré-mistura, onde oxigênio e combustível são misturados antes da zona de reação, o que faz com que tenhamos uma queima livre de resíduos. A chama azul queima livre. A área amarela da chama corresponde à zona de reação. O tom amarelo deve-se aos átomos de carbono que não foram consumidos pelo processo de combustão que liberam energia luminosa, ou seja, está gerando aqui monóxido de carbono. Por essa razão, se a ponta da chama sofrer qualquer perturbação, seja pelo teto físico de uma residência, do teto de fumaça ou simples turbilhonamento causado pelo vento em uma queima ao ar livre, observar-se-á o aumento significativo da fuligem na cor preta em suspensão na fumaça, que nada mais é do que o átomo de carbono que não foi queimado. É quando você pega o fundo de um copo e fica passando aqui nessa parte amarelada, que tem a queima incompleta, então o carbono que não queimou completamente, ele vai ficando aqui fixado no fundo do copo. Isso a gente viu a chama difusa. A chama pré-misturada, a chama difusa é essa então que ocorre aqui na parte amarelada, vermelha. A chama pré-misturada é o processo de mistura prévia do combustível, ou seja, o combustível e o oxigênio, antes de começar a reação de calor, eles se misturam e aí tem uma mistura boa e vai gerar uma queima completa. É caracterizado pela chama de cor azul e pelo alto poder calorífico, superior ao das chamas difusas. Então o que acontece? Se aqui nesse ponto a gente tem uma mistura antes de chegar no calor adequado do combustível e do oxigênio, você tem uma queima completa que gera uma alta quantidade de energia de calor. À medida que aumenta a quantidade de combustível e o oxigênio está menor aqui, a mistura não é anterior, vai ter uma chama difusa que gera menos calor. Tá? Encontramos a chama pré-misturada na base da chama difusa nos fogões e nos maçaricos. Então aqui houve uma mistura completa e a chama pré-misturada ela vai ter essa característica de ter uma cor mais azulada e gerar mais energia. Tá bom? Na próxima aula a gente fala já dos métodos de extinção, a gente compreendeu o fogo com todas as suas características, agora a gente vai compreender como que a gente combate o fogo conforme o Manual Operacional de Bombeiro de Combate a Incêndio Urbano.